Que alegria nos reencontrarmos neste início de semana, hoje segunda-feira, 6 de novembro. Eu acredito que você, telespectador, que está iniciando o dia e o começo de semana, deve estar com seu coração aberto e receptivo para receber mais uma vez a palavra de Deus em seu lar, em seu coração. Dentro de instantes nós estaremos trazendo uma palavra que Deus nos deu pela ocasião quando estávamos inaugurando o piso da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Nós conseguimos colocar em todo o piso granito, foi um culto maravilhoso naquela noite festiva, e nós trouxemos uma palavra que nós queremos compartilhar com você que está conosco nesta manhã. Antes, desejamos fazer um apelo e um convite ao mesmo tempo para você, telespectador, prestigiar e visitar a nossa igreja. No próximo dia 18 e 19, sábado e domingo deste mês, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, da qual nós pastoreamos, estará celebrando mais um aniversário de emancipação da nossa igreja. Estaremos também, naquela ocasião, celebrando o aniversário do conjunto coral Sara Cali. Foi especialmente convidado para estar conosco o reverendo Moisés, ele é pastor da igreja Ebenezer, estará pregando no sábado à noite, no dia 18, e no dia 19 estará pregando o pastor José Alves, pastor da igreja presbiteriana da Grande João Pessoa, no bairro da Torre. Então você não pode deixar de prestigiar esta festa de aniversário. Estaremos celebrando o 46º aniversário de emancipação da igreja e 37 anos do conjunto coral Sara Cali. Você não pode deixar de prestigiar, de participar, de celebrar conosco esta festa. Já estamos avisando com antecedência para que você possa agendar e nos fazer a visita durante aquelas comemorações. O que não é avivamento bíblico não passa de movimento. Mais uma vez, o que não é avivamento bíblico não passa de movimento. Amém? E nós tomamos como base essa passagem de Abacuque, porque nós sentimos que, como naqueles dias de Abacuque, o povo de Deus precisava de um avivamento, não de um movimento, mas de um avivamento. Nós estamos vivendo também numa época em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, e quando eu digo igreja, estou falando no sentido genérico, genericamente falando, a igreja precisa sim, mais do que nunca, de um avivamento nesses dias da pós-modernidade, de um mundo secularizado, de um mundo em que não se crê como antigamente, no início do cristianismo, se cria no Evangelho. E Abacuque foi este homem levantado por Deus no momento em que Israel precisava de um avivamento. Para que a gente possa conhecer um pouquinho da biografia deste homem, Abacuque, no hebraico, seu nome tem um sentido que quer dizer aquele que abraça. E esse homem, ele era levita, era cantor-mor. Esse texto e parte do capítulo 3 é uma música, é um cântico, é um louvor de adoração. E esse homem foi levantado por Deus nos dias de Jeremias. Ele foi contemporâneo de Jeremias, em que Deus, por sua vez, o havia levantado por causa do estado de degradação moral, espiritual, em que o povo de Israel estava vivendo. Só para que vocês tenham uma ideia, a perversidade, a violência, a desordem, a falta de respeito pelos direitos da vida ou a vida, o pecado estava voltado para a ambição, para a ganância desenfreada, a crueldade e a impiedade. Aí eu pergunto, vocês acham que isso tem alguma coisa diferente dos dias em que estamos vivendo? Não há diferença nenhuma.
Os mesmos sentimentos, os mesmos sintomas, as mesmas dificuldades daquele povo nos dias de Abacuque são as mesmas dos nossos dias. Nós estamos vivendo agora num momento em que há uma ameaça de uma guerra nuclear. O líder da Coreia do Norte duelando com o presidente dos Estados Unidos, e esse duelo agora está só no bate-boca, mas isso pode se materializar por causa da falta de respeito pelo direito à vida. Então nós estamos vivendo numa situação semelhante, idêntica daqueles dias. E naqueles dias do profeta Abacuque, estava sim realmente precisando de um avivamento. E esse avivamento, na concepção de muitas pessoas, às vezes deve acontecer apenas sobre o aspecto espiritual, as pessoas se sentirem avivadas, se sentirem renovadas, sentirem-se cheias da graça de Deus, dos dons do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, no verdadeiro êxtase espiritual. Isso que eu estou falando é consequência de um avivamento, porque na realidade o avivamento tem o seu princípio no momento em que o povo se reconhece necessitado de arrependimento, de contrição, de quebrantamento, de humilhação diante de Deus, de confissão de pecados. Isso é que gera avivamento. Por exemplo, o Brasil, nossa nação, está precisando de um avivamento, a começar dos nossos líderes, dos nossos governantes, que estão necessitados de uma mudança de atitude, de comportamento moral. Nós vemos as nossas autoridades, que deveriam ser os primeiros a darem exemplo para o cidadão mais simples e comum, são os primeiros a darem um mau exemplo na roubalheira, na fraude, no desvio de verbas que podiam ser doadas ou destinadas para a educação, para a segurança, para a saúde. Eles são os primeiros a estarem explorando e roubando os direitos de nós, cidadãos brasileiros. Começar deles. Deve haver arrependimento, confissão de pecado, quebrantamento, mudança de atitude. Isso é o que traz um avivamento, isso é que traz uma renovação. Nós vamos ver, meus irmãos, que nos dias do profeta Josias, do rei Josias, nos dias do rei Josias, nós vamos encontrar o povo de Deus vivendo de modo desordenado. O povo estava vivendo em desobediência, em desarmonia com a vontade de Deus. Os filhos de Israel tinham sido recomendados desde Josué, Moisés e os demais profetas a não se contaminarem com os homens ou com as mulheres estrangeiras. Homens não deveriam casar com mulheres estrangeiras, nem mulheres judias casarem-se com homens estrangeiros, porque eles trariam maldição sobre a nação de Israel. O que eles estariam trazendo? Idolatria, perversão e muitas coisas que realmente trariam e levariam o povo a pecar. E nós vamos ver que nos dias do rei Josias, o povo estava tão distante de Deus, tão separado de Deus, vivendo tão distante, tão equidistante, que até o livro da lei, esta palavra, não estava apenas sendo lida, mas ela estava perdida dentro do templo. Perdida. Nós vamos encontrar esse histórico no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículos de 8 a 11. Eu vou ler para vocês. Veja o estado em que o povo se encontrava. Capítulo 22 de 2 Reis, versículos 8 a 11. Preste atenção. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos
contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Este livro não era outro senão a palavra. Me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Preste atenção. Quando ele começou a ouvir a leitura da palavra, seu estado emocional, psicológico, espiritual, sentimental foi tão grande, de revolta, de repúdio, porque a palavra estava perdida, desprezada, esquecida. Ele rasgou as suas vestes. Nos versos 13 e 17 diz que ele disse: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. E o verso 17: visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Estas foram as palavras que eles ouviram por parte do profeta no capítulo 23, versículos 4 a 8. Então veio quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, renovação e tomada de atitudes. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para os poste-ídolos e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Diz aqui nos versículos 4 a 8 ainda: também tirou da casa do Senhor o poste-ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste-ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Então o povo realmente, depois que foi lido o livro da lei, que estava perdido, o povo realmente se corrigiu. O povo derrubou os postes ídolos aos deuses Baal, aos deuses que eles haviam erigido. Então houve realmente uma mudança de atitude. Isso chama-se avivamento. Isso chama-se avivamento. Isso aqui é um verdadeiro avivamento bíblico. Nos dias de Esdras e Neemias, quando o povo voltou repatriado à terra de Israel, a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, encontraram as muralhas destruídas, o templo também, as portas do templo queimadas, uma verdadeira desolação. E o povo realmente foi tomado diante de Deus para serem exortados que tudo aquilo lhes ocorrera por causa da desobediência, por causa do pecado que eles haviam alimentado em seus corações. Aqui nós vemos, portanto, que o sentimento de pecado provocou em seus corações uma mudança de atitude. Nós vamos ver isso no livro de Esdras e Neemias. Eu queria também ler para vocês entenderem como foi que isso trouxe essa mudança de mudança de atitude, de comportamento, que trouxe esse avivamento. No livro de Neemias e Esdras, principalmente no capítulo 9, versículos de 1 em diante, houve também nos dias de Neemias um avivamento.
depois que o povo se arrependeu, confessou seus pecados e realmente mudaram de atitude. No capítulo 9, versículo 1: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si, sinal de quebrantamento, sinal de humildade, sinal de atitude de arrependimento. No versículo 3 e versículo 5, levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Diz nos versículos 5 e 6 e o versículo 10, eu vou ler para vocês. Eles disseram: só tu és Senhor, só tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nele, os mares e tudo quanto neles há, e tu os preservas, e a todos convida, e o exército dos céus te adora. Verso 10: fizeste sinais e milagres contra Faraó e os seus servos. Então ele vem dizendo tudo que Deus fez no passado, voltando a reconhecer que Deus era quem realmente supria as necessidades, que Deus era quem dava livramento, que Deus é quem guardava-os, não eram os ídolos em que eles tinham confiado. Isto também chama-se avivamento. E ainda nos dias de Neemias, no capítulo 8, nós vamos ver que o povo tinha pecado contra o Senhor e desobedecido a sua palavra. Então eles voltaram a contemplar. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, porém aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então nós vemos aqui nesse texto um outro avivamento nos dias de Neemias e Esdras. Vamos encontrar também ainda no Velho Testamento o profeta Isaías, no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão do Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Havia anjos no templo, com 2 asas cobriam os seus pés, com 2 asas cobriam o seu rosto, e com 2 voavam e clamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! E aí, por que Deus se revelou, por que Deus se manifestou a Isaías nessas circunstâncias em que o povo chorava, se lamentavam quanto à morte do rei Uzias? É porque Uzias tinha sido um grande administrador, ele tinha sido um paizão para Israel, tinha abençoado a lavoura, promovendo a lavoura, a agricultura, fazendo provisões para que se houvesse grandes colheitas de trigo, de tudo que se plantava. Ele abriu também açudes, arquedutos. Ele foi um grande administrador. Ele equipou todo o exército de Israel, se fosse hoje podemos dizer com armas bélicas. Ele foi um grande administrador. E aí o rei Uzias morreu. E quando o rei Uzias morreu, foi como se Israel estivesse dizendo: pronto, agora nós estamos órfãos, estamos desamparados, estamos aniquilados, perdemos o nosso pai. Aí Deus se apresenta ao rei, a Isaías, para dizer mais ou menos o seguinte: olha, Isaías, vai dizer ao povo que Uzias, o rei Uzias, em quem eles confiavam como um grande administrador, como rei, morreu, mas digam para eles que eu estou vivo, eu estou assentado sobre o meu alto e sublime trono, eu estou governando. Ninguém pense que eu estou morto, eu estou vivo. Foi isso que levou o Senhor manifestar-se numa visão gloriosa, esplendidamente maravilhosa ao profeta Isaías. E aí ele teve uma visão do Senhor sentado sobre o seu alto e sublime trono, teve uma visão de si mesmo: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, os meus olhos viram ao Senhor. E no finalzinho do capítulo 6,
do profeta Isaías, eu chamo a atenção de vocês para um fato inusitado. Isaías capítulo 6, já no finzinho do capítulo 6, quando o Senhor vem falando a Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ele se dispôs, se colocou nas mãos do Senhor para que Deus pudesse levantá-lo para levar esta mensagem para o povo. Então no versículos 12 e 13 do capítulo 6 de Isaías, diz aqui que o Senhor vem falando: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. O Senhor estava dizendo a Isaías, para que ele transmitisse ao povo, a seguinte palavra. Quando ele fala aqui sobre o terebinto e o carvalho, são árvores europeias, são arvoreto, que segundo se define, é da espécie Quercus. O que quer dizer isso, pastor? É um tipo de árvore resistente, ainda até que ela seja quase que totalmente destruída. Ainda assim, basta ficar um toquinho, ela arrebenta com toda a força, com todo o vigor, como se ela tivesse ressuscitado. Então Deus está dizendo a Isaías: olha, dize ao povo que ainda que reste lá a 10ª parte, fique lá só o remanescente, está sendo, eu vou compará-los ao terebinto, que é esse arvoreto, que ainda que praticamente esteja totalmente, quase que aniquilada, eu vou fazer com que haja um renovo. Amém. Irmãos, isso aqui é avivamento. Isso aqui é avivamento. Quando realmente o Senhor, Ele renova, você pode até se sentir aniquilado, você pode até se sentir arrasado, você pode até achar que, mas pastor, eu já estava sem forças, eu já estava sem ânimo nenhum. Mas o Senhor é quem renova. Amém? O Senhor é quem renova. Vamos dar aqui uma ligeira viagem para o Novo Testamento, e nós vamos encontrar nos dias, Atos capítulo 2, nos dias em que o Espírito Santo foi derramado, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que de repente sobreveio sobre aqueles que estavam reunidos um vento como que impetuoso, e foram vistas como que línguas vieram e caíram sobre eles, línguas como que de fogo, e todos que estavam ali foram visitados, foram poderosamente batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus havia feito uma promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, depois servireis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Acontece que eles optaram por não obedecerem esta ordem que Jesus havia dado. O que é que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém, se deleitando. Foi preciso vir uma perseguição, conforme vemos lá em Atos capítulo 8, foi preciso vir uma perseguição sobre eles. Eles ficaram empolgados lá naquele êxtase do Espírito lá em Jerusalém. Eles eram para ter saído de Jerusalém, chegado à Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que eles ficaram acomodados e optaram por desobedecerem. Foi preciso, então, vir uma perseguição. E aí eles deixaram Jerusalém, chegaram a Samaria, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E nessa saída, eles tiveram a oportunidade de ter muitas experiências. Nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, Tiago, João, eles realmente levando avante a mensagem que transforma, que liberta,
que sara, que cura, que restaura, que leva as pessoas a realmente ter uma experiência nova com Cristo, a nascerem de novo, a se tornarem novas criaturas, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo, vida transformada pelo poder do Evangelho. Só que a igreja, ela passou durante muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, se acomodando, aceitando muitas coisas que não estão na palavra, e o povo tornou a pecar, o povo tornou a se distanciar de Deus, e foram se distanciando, depois do 3º século em diante, a igreja perdeu o foco, a igreja perdeu o alvo, a igreja saiu dos trilhos, como um trem quando descarrilha. E aí chegamos no século XV, que no dia 31 deste mês, dia 31 de outubro, nós vamos estar celebrando 500 anos da histórica Reforma Protestante, que por conta da igreja ter inserido, enxertado muitas coisas que estão em desarmonia com a palavra de Deus, coisas absurdas, indulgências de toda a espécie, de toda a qualidade que vocês possam imaginar. A tradição religiosa incrementou, enxertou, inseriu como dogma das coisas que para aqueles que são religiosos se tornaram mais importantes do que a palavra de Deus, do mesmo modo como nos dias de Josias, do mesmo modo como nos dias de Abacuque, do mesmo modo como nos dias de Isaías, do profeta Isaías, nos mesmos dias como Neemias, Esdras e Neemias, o povo se distanciou da palavra, também o povo até o século XV, mas de 1517, estavam também totalmente distanciados da palavra de Deus, acreditando em toda forma de crenças, de crendices. Foi inserido um ensino absurdo do purgatório, e aqui nós vemos muitas pessoas católicas acreditando nessa farsa, nessa mentira diabólica. Que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Ele assim nos permitir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. Pela noite e o dia, glória a Deus. Pela brisa leve, glória a Deus. Que de longe vem, glória a Deus. Pelo alimento, glória a Deus. Pela habitação, pela amizade, glória a Deus. De irmão para irmão, glória a Deus, 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 glória a Deus. Por esses meninos, glória a Deus. Por essas meninas, glória a Deus. Pela juventude, glória a Deus. Pelos anciões, glória a Deus. Pela pátria salva, glória a Deus. Pela liberdade, glória a Deus. E pelos que vivem, glória a Deus. Em outras